TVC, a TV do Correio da Manhã. Pessoal, mais um programa Fala Doutor, comigo, doutora Luiz Barbosa Filho, e no programa de hoje eu vou entrevistar a especialista em medicina oriental e acupunturista, Thaís Pereira. Não é isso, Thaís? Isso, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite. Não, eu que agradeço por sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Fala um pouquinho pro pessoal de casa, conta um pouquinho sobre você, quem é você, a sua formação e tudo mais. Eu sou Thaís, trabalho com acupuntura e massoterapia, florais de Bach, mas principalmente com medicina oriental, né? Então, dentro desse tratamento, eu tenho uma conversa com o paciente, com a pessoa que me procura, vejo qual é a queixa dela e aí vou investigando dentro de uma conversa, tentando entender qual é o meio que ela vive, qual é o histórico familiar e tudo que ela traz até chegar naquela queixa que ela tem trazido atualmente, né? E aí, a partir daí eu vou pegando essas ferramentas, como acupuntura, moxa, ventosa, para ver qual é a ferramenta melhor para poder auxiliar ela dentro desse processo. É um tratamento, né? Uma forma que não substitui o tradicional, ele complementa, não é isso? É complementar. Complementar. Na verdade, assim, muita gente procura, às vezes, a acupuntura quando já tentou de tudo, assim, acontece, Verdade, né? já Assim, ouvi falar isso. as pessoas ficam, funciona mesmo? Como que é? Vai doer? Ficam Não vai muito doer? duvidosos, né? Exatamente. Mas é uma medicina muito antiga, né? Tradicional, milenária, assim, há 5.000 anos, os primeiros Exatamente. registros, assim. E eu percebo isso, assim, que veio chegando há muitos anos, mas ainda assim muita gente tem muito medo e receio de procurar a acupuntura ou a medicina oriental para se tratar. Então, quando já tentaram de tudo, eles procuram a acupuntura, falam, já tentei remédio, já tentei fisioterapia, já tentei de tudo, o que você acha? Dá para resolver? E essa é sempre uma pergunta difícil de responder, né? A gente procura sempre auxiliar tanto o fisioterapeuta quanto o médico dentro de um processo, né? Tentando trabalhar de forma integrada ali, para tentar ajudar a pessoa a descobrir o que está causando aquela queixa, né? Dentre, assim, das pessoas que te procuram, quais são as queixas mais comuns? Quando te A parte procuram para atender? ortopédica Ortopédica? é a mais comum, dor de cabeça também é uma coisa que é muito frequente, né? A gente vive aí dentro de uma loucura, onde as pessoas andam muito estressadas, então tomando remédio para dormir, tomando remédio para acordar, para ir no banheiro, para não ir no banheiro, É ou verdade. com dor na coluna, dor no pescoço. Então, são as queixas mais comuns, assim. E dependendo dessas queixas, a maioria costuma receber alta do tratamento, ou esse tratamento costuma ser um tratamento contínuo, fica com longo prazo? Não, recebem alta, com certeza, Recebe? assim. Na verdade, assim, depende muito de cada caso, né? Mas normalmente quando a pessoa chega, a gente precisa entender qual é o caminho. Entendendo qual é o caminho e da onde que está o desequilíbrio no corpo, a gente consegue tratar e auxiliar ao reequilíbrio e aí a pessoa recebe alta, com certeza. E tem quando a pessoa te procura, por exemplo, com essas queixas igual você citou, como você vê essa rotina né, do paciente? Tem alguma atividade que ele faz ou que ele deixa de fazer, como por exemplo, no paciente com problema cardiológico? A gente fala muito do hábito de vida, Sim. sedentarismo, o fumo, né, Sim. uma alimentação ruim, Sim. a história genética e tudo mais. Mas, às vezes, esse paciente com uma queixa ortopédica, né, uma dor de cabeça, como você disse, há muito tempo, toma de todos os medicamentos, já fez todos os exames, procurou vários especialistas, nunca identificou a causa e não há melhora, e aquilo torna ele incapacitante. E eu já atendi paciente que foi na medicina, né, acupuntura, e teve melhora significativa, acompanhado e até tendo
suspensão do uso do medicamento. Sim. Você vê alguns sinais dele dessa questão de não se cuidar, que isso provoca muito também? Ou ele se mudando um estilo de vida ali também tem melhora com a acupuntura junto? Então, com certeza. Eu acho que mudar o estilo de vida é uma coisa assim que todo mundo devia observar, né? A gente vive num tempo onde a gente corre muito, dorme pouco, trabalha muito, tira pouco tempo realmente para se alimentar de forma consciente, respirar, né? Então, assim, uma das primeiras coisas que, independente de qual seja a causa, eu costumo conversar muito sobre a respiração dentro do dia a dia, assim, porque o oxigênio está aí disponível, de graça, e ele é um excelente remédio, sabe? Assim, a gente respira de forma muito displicente, inconsciente mesmo. Então, isso vai gerando vários bloqueios energéticos, vamos dizer assim, né? A ansiedade deixa a nossa respiração muito acelerada, e aí isso faz com que a gente gere uma palpitação, ou gere, às vezes, uma falta de oxigenação, e isso tudo vai gerando outras consequências, né? Então, eu observo que o dia a dia da pessoa muda muito, então, assim, costumo dizer que o melhor médico que a pessoa pode ter é a consciência do dia a dia dela mesma, assim, né? Se ela conseguir perceber onde é que está faltando qualidade no dia a dia, ela consegue preencher aquilo com um pouco de atenção e presença, e aquilo ali vai mudando a saúde dela, sabe, como um todo. Então, sobre observar sua própria postura de trabalho, às vezes, ou de Claro. quanto tempo você passa numa tela, ou quanto tempo você passa distraído num celular, né? Ou trabalhando demais mesmo, se estressando com coisa que ainda não aconteceu. Então, assim, na verdade, eu acho que é mais uma consciência em relação à própria vida, né? Se a pessoa conseguir olhar e perceber, acho que nem precisa de mais ninguém, assim. E você falou sobre a questão da respiração, né? Hoje a gente vê cada vez mais, né, tendo informações também, dentro da medicina tradicional, que é a questão de você tirar uma pausa realmente no momento que está ali, você dá uma parada, dá uma respirada, e aí você voltar para a sua atividade, você volta com uma capacidade de trabalho melhor, Sim. porque você realmente deu tipo uma desligada, né, na chave que está gerando aquela atividade toda, né? É um reset, né? Assim, Exatamente. junto com os orientais, quando eles vieram para o Brasil, né? Eles trouxeram muito conhecimento, né? A acupuntura a acupuntura e o shiatsu, acho que são as que mais ficaram conhecidas, assim. Mas vem muito uma filosofia de vida mesmo, né? O taoísmo traz um pouco sobre essa presença, né? E encontrar ali o equilíbrio e o caminho do meio, sabe? Para você conseguir encontrar uma calma, né? Uma presença, e isso trazer tranquilidade para o seu organismo poder funcionar plenamente, né? Agora eu vou te fazer uma pergunta de quem nunca fez um tratamento de acupuntura e tenho certeza que muita gente deve chegar na consulta com você, quando vai fazer a avaliação, fazer a mesma pergunta. Dói o tratamento? Então, não dói. Mas tem essa pergunta, não tem? Sempre tem, assim. Na verdade, se eu disser que não dói, eu vou estar mentindo. É que as pessoas têm muito uma percepção em relação à agulha de vacina, né? Quando a gente fala, é com agulha, as pessoas acham sempre que é uma agulha grossa e que vai ser dolorido, porque a primeira experiência que a pessoa tem é sempre com vacina. E a agulha de acupuntura, ela é muito fininha, assim, é como se fosse um fio de cabelo, né? Eu trabalho com a medicina japonesa, então é ainda mais fina e mais indolor a técnica de aplicação, né? É muito conhecido no Brasil a técnica chinesa, e aí a aplicação é com a mão livre e com a agulha um pouquinho mais grossa. Então, acaba que a aplicação é um pouco mais dolorida. Essa japonesa é ainda mais indolor e bem fininha, e posso te dizer que é praticamente assim, indolor mesmo, não dói. Mas é isso, assim, depende dos pontos, depende do bloqueio do canal, depende do nível de tensão que o seu organismo tá, né? Então, assim, o que eu costumo fazer é receber o paciente, primeiro dar uma liberada na musculatura, auxiliar dentro de uma respiração, para o corpo dele entender que aquilo ali é um lugar seguro, e aí o teu sistema dá uma desarmada, né? Para você entrar com as agulhas, assim. Interessante. E normalmente dura quanto tempo, mais ou menos? Uma sessão, né? Que é a sessão que fala, não é isso? Isso.
uma primeira consulta eu costumo demorar 1h30 para tentar conversar e entender. As primeiras consultas demoram um pouco mais. Depois de 45 a 1h, 45 minutos, 1h é o suficiente, assim. Depois das outras que vai remarcando. Depois que vai remarcando, eu vou entendendo, né? Você costuma fazer o quê? Uma vez por semana? Um tempo maior para ter um efeito do bloqueio da agulha? Depende muito. Isso é outra pergunta que muita gente me faz. Quantas sessões eu vou precisar? Quantas sessões leva e tal? E isso é relativo pra caramba, porque cada um tem uma necessidade, né? E cada corpo responde de uma maneira diferente. Então, a primeira sessão serve para a gente fazer uma conversa, né? E eu tentar entender o que está acontecendo. Depois, na segunda sessão, normalmente o tratamento é iniciado. Dependendo da pessoa, é 1, 2 sessões. Dependendo da pessoa, aí é 1 mês. Depende muito, é muito relativo, assim. É de organismo para organismo mesmo. E essa agulha, é importante falar, ela pode ser reutilizável? Não. Ou ela é descartável? Ela é descartável. Antigamente, muito antigamente, a gente usava umas agulhas que eram até de prata, de ouro, né? E aí cada paciente levava o seu próprio kit de agulha e era utilizado somente com aquela pessoa. Mas hoje em dia ela é totalmente descartável. Então você usa, abre o pacotinho, usa com o paciente e aquela agulha é descartada. E aí. Pessoal, terminando o primeiro bloco, voltamos já já. Fique aí, cuidado com a agulha. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Pessoal, voltando, estou aqui com a doutora Thaís Pereira, especialista em acupuntura, não é isso? Isso. E além da medicina tradicional chinesa. Isso. A gente estava falando sobre a acupuntura no início, e falando dos pacientes que procura, né? Da questão, muita gente fica com medo, receio. Sim, E qual foi um caso assim que você teve, sim. que chegou, que você falou, olha, esse caso aqui vai ser difícil para mim, mas você teve resposta boa, que você viu, Sim. e ele foi abandonado por todos os outros profissionais. Sim. Eu tenho um caso ortopédico de uma paciente que tinha uma escoliose, e isso foi gerando várias outras lesões na coluna. E ela estava sem conseguir andar, assim, sabe? Com muita dificuldade de andar, chegou no consultório e já estava tomando medicação há muito tempo, tentando fazer atividade física e não conseguia porque sentia dor. Isso é uma coisa que acontece bastante, né? Algumas lesões acabam impedindo que o paciente faça atividade física. E aí, não fazendo atividade física, a lesão só vai se agravando, Só né? vai agravando, piorando cada vez Então, mais. assim, isso a acupuntura auxilia muito dentro desse primeiro processo onde ajuda a tirar um pouquinho da dor para a pessoa conseguir fazer uma atividade, né?
E aí essa senhora chegou sem conseguir andar, sentindo muita dor e comentando que não sabia mais o que fazer, assim. Por isso que eu te falei que as pessoas procuram quando já não sabem mais o que fazer, né? E aí, dentro desse processo, eu comecei usando uma técnica do Nakano, é uma técnica que nem é tão conhecida, é uma técnica japonesa. E fui nos pontos específicos, aos pouquinhos. E na primeira agulha, a gente faz muita palpação abdominal e palpação do corpo para ver se está tendo resposta imediata. Então, eu coloquei as agulhas no lugar e comecei a manipular bem de levinho e ver se a dor estava melhorando, melhorando. E aí, no primeiro toque, ela, ai, 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 não estou conseguindo mexer ainda, não estou conseguindo. E aí, botei outra agulha e assim fui indo. Quando eu cheguei no final do tratamento, ela já estava conseguindo se movimentar e levantou da maca sozinha, assim. E aí, isso Caramba. para mim foi assim. Ela chegou praticamente travada. Travada, sem conseguir andar, né? Subindo escada com muita dificuldade, descendo a casa dela com escadas para subir e descer. E aquilo para mim foi assim, eu me surpreendo com a acupuntura também, sabe? Assim, eu estudo até hoje, né? Eu acho que é um caminho que não tem volta. Mas toda vez que você pega um paciente assim muito debilitado, sem conseguir se movimentar, cada vez que você consegue o movimento mínimo ou dar um pouco de qualidade de vida já é muito satisfatório, né? Assim, você fala assim, caramba, que impressionante, esses caras eram geniais mesmo, Sim, sabe? você Assim, pega um paciente que está com uma qualidade de vida ruim por uma patologia, né? E quando você sim, consegue devolver para ele uma qualidade de vida, sim, né? Que ele se torne mais ativo, sim, sem dor, que a dor torna a sim. pessoa inativa, é maravilhoso. A dor traz outras doenças associadas, né? A depressão vem junto, sabe? Assim, a Sim, porque obesidade. a pessoa se torna, né? Ela não consegue fazer a caminhada que fazia. Ela não Exatamente. consegue ir numa feira, encontrar uma amiga, não consegue encontrar uma pessoa. Aquilo ali vai tornando ela isolada, aí vem a depressão. Exatamente. Então, assim, esse tratamento para mim foi assim, que me deu tipo, gente, isso é muito incrível, sabe? Assim, dá para ajudar muita gente dentro desse lugar, né? E dentro desses exemplos que você teve de tratamento, teve algum paciente que você chegou, ele vinha usando medicamento Uhum, e ele acabou tendo que diminuir a dose do medicamento ou suspender o medicamento sim. porque ele teve melhora com o tratamento acupunturista? Sim, eu peguei uma senhora, eu também, né, venho durante esses anos aprendendo até onde a acupuntura alcança, né? E dentro da pandemia eu peguei uma senhora que estava tomando Rivotril, é, e com uma enxaqueca, assim, absurda. E aí, dentro dos tratamentos com ela, eu trabalho com florais também, então, eu olhando para a vida emocional dela, para todo o contexto da vida que ela estava passando, a gente foi conversando e fui tratando ela com as agulhas, com moxa, e a gente chegou no ponto dela ir aos pouquinhos, desmamando do Rivotril, sabe? A dor de cabeça dela foi melhorando, ela foi conseguindo sair mais de casa, e ela hoje em dia não usa mais remédio, Ela assim, usava o Rivotril por causa de dor de cabeça. de dor de cabeça. Caramba, usava por conta própria, né? Rivotril não se vende sem receita, né? Exatamente. Mas é isso, assim, eu fico um pouco impressionada, assim, com o quanto de banalização que o remédio tem virado mesmo, assim. Eu pego muita gente no consultório com remédio, viciada em remédio e Sim. medicação, e você olha e você fala assim, nossa, mas você toma esse remédio por quê? E já nem lembra mais por Já que não, que não toma, lembra não mais. sabe mais, Aquilo entendeu? virou rotina e acaba ouvindo de um conhecido que tomava, que melhorou e etc. É bem complicado, assim, mas para quem. E eu acho que as pessoas têm entendido, e buscado mais também esses tratamentos alternativos, justamente para sair um pouco das Sim. medicações, né? E a acupuntura, com certeza, é um caminho. Você falou da questão da dor de cabeça, da ansiedade, né? Ansiedade e depressão hoje é um mal também do século. Sim, sim, Você tem muitos pacientes com quadros que procuram por ansiedade e sim, você tem melhora com o uso da acupuntura. sim, sim. A ansiedade desde a pandemia, acho que Se tornou evidência. eu acho que é dos. Ortopedia, cefaleia e depressão e ansiedade são os que mais aparecem, assim, né? Às vezes até em criança, sabe? Verdade. Aparece com ansiedade e as agulhas dão um bom efeito, assim.
eu sempre falo isso, assim, que eu nunca trabalho sozinha, né? Então, assim, para mim é sempre importante a pessoa estar sempre com um acompanhamento psicológico, sabe? O acompanhamento de um médico. Eu indico muito a fisioterapia, indico atividade física, porque eu acho que todos esses ramos se somam, sabe? Assim, juntos a gente consegue fazer um excelente trabalho. Porque às vezes é isso, as pessoas tentam coisas separadas, né? Eu entendo que às vezes a pessoa não tem recurso para poder procurar todo mundo, mas o quanto a pessoa puder se embasar, né? Ter algum médico que acompanhe os exames dela, que solicite os exames, fazer uma atividade física, acompanhamento com a acupuntura, isso tudo vai ganhando uma força que consegue dar uma qualidade muito boa, né, para a pessoa. Agora, você falou uma coisa interessante, que você recomenda os outros profissionais. E os outros profissionais recomendam a acupuntura ou você ainda vê que existe um preconceito da classe como um geral? Sim, eu percebo assim que a fisioterapia e a acupuntura caminham bem juntas, assim, funcionam plenamente, funcionam lindamente. Mas eu percebo às vezes os médicos com um pouco de preconceito e às vezes não indicam tanto. Preconceito por quê? Eu tive uma Vou paciente... tentar defender a classe, mas vou tentar, eu vou ver por quê. Fala pra mim. Eu tive uma paciente com uma questão de joelho e ela veio com uma questão cirúrgica e tal, tratei e ela ficou boa, voltou no ortopedista, o ortopedista falou assim, você tá fazendo macumba? Sabe, Que assim, isso, caramba. eu falei, caramba, cara, como é que o cara, né, nem conhece, assim, para tentar entender o que está acontecendo. Então, assim, eu entendo que tem muita falta de, às vezes, conhecimento mesmo, porque a acupuntura nem sempre ela é tão familiar para as pessoas, mas eu acho que seria excelente, assim, a proximidade, sabe, das profissões, dos médicos indicarem, conhecerem um pouco mais, porque eu acho que isso funcionaria melhor, sabe? Auxiliaria muita gente. Sim, quando o paciente às vezes me questiona, né? Vou fazer o tratamento. Aí qual é a sua recomendação, doutor? Eu falo, você tem que fazer, pode fazer. Claro que não vai fazer nada que prejudique, né? Então, assim, eu acho que esse preconceito não pode existir hoje, nos dias de hoje. Então, acho que a recomendação principal se for um tratamento que vai complementar o seu e vai trazer um benefício, por que não fazer? Mas, infelizmente, isso ainda existe, sim. E, vou te falar, é de outras classes também, mas de médico principalmente, que tem mais uma relutância em acreditar. Sim, uma resistência, né? Exatamente. É uma medicina muito diferente, né, mesmo. Então, assim, eu entendo que, às vezes, os médicos possam ficar um pouco receosos, mas com essa regulamentação chegando, eu acho que isso vai ficar mais seguro. Vai beneficiar todos. Muito, exatamente. vai ficar mais seguro, né? As escolas vão estar mais fundamentadas, sabe? Isso vai ter uma fiscalização e, com isso, eu acho que a confiança vai poder ser mais mútua mesmo, né? Thaís, o papo foi maravilhoso. Nosso tempo está acabando. Mas antes de acabar, eu quero que você dê um recado pro pessoal de casa. Fale onde você atende, o pessoal te procurar, quem quiser procurar, para levar uma agulhada que não dói. Eu atendo na Clínica JP9, ali na Praça Dom Pedro, conhecida como Praça do Senipe. E para quem quiser conhecer também sobre outras técnicas da medicina oriental, como a moxa, como a ventosa, como o shiatsu, a massagem, estou aberta, disponível para tirar dúvidas também. Então, são super bem-vindos. Levar uma agulhada vai ser ótimo. É isso aí, pessoal. Mais um programa Fala Doutor. Foi um bate-papo excelente. Até o próximo. Fiquem com Deus. TVC, a TV do Correio da Manhã.